eu quero inicialmente estender os meus cumprimentos à comunidade universitária da UFAM, em especial aos bibliotecários e técnicos da Biblioteca Central e das setoriais também, não é? Bem como aos professores e alunas do curso de Biblioteconomia, que muito provavelmente terão acesso a esse vídeo. Quero também, nesse momento, agradecer o convite que os organizadores dessa programação me fizeram para que eu pudesse fazer alguns relatos sobre a experiência vivida por mim, a época que estive à frente da gestão da Biblioteca Central e do sistema de biblioteca da universidade à época. Atualmente, faz um tempinho que eu saí da Biblioteca Central, eu sou professor do curso de Biblioteconomia, basicamente depois que deixei a Biblioteca Central, e na Biblioteconomia estou desde 90, no curso de Biblioteconomia, bem entendido, né? Onde tenho basicamente me concentrado nas áreas de formação de acervo, estudo de comunidade de usuários e na área de fundamentação da biblioteconomia, na medida em que eu trabalho com o conteúdo de introdução à biblioteconomia e essas questões mais de fundamentação, que são as que mais me atraem no momento. Acho que inicialmente é isso, à medida que a gente possa ir discorrendo sobre a programação, né, eu me preparei para falar, a gente pode ser que recorra a algum desses aspectos que aqui a gente colocou. E o senhor se lembra da data da sua gestão? Sim, eu creio que foi de 1986 a 89. Isso porque em 90 eu fiz concurso e passei para ser professor da UFAM, do curso de Biblioteconomia. Então, esse foi o período. Houve um período curto, também eu acho que em 89, quando eu saí da Biblioteca Central inicialmente e fui para a Biblioteca da FES, Faculdade de Estudos Sociais. Mas foi um período bastante curto, porque na sequência eu entrei no curso de Biblioteconomia para ser professor. Eu vou destacar aspectos que eu entendo que foram substantivos, bem substantivos para a gestão. Talvez o mais relevante deles tenha se dado no campo mesmo técnico profissional. Porque nessa época, em 86, eu trabalhava no Centro de Documentação e Estudo da Amazônia, CDAM, que era um órgão que fazia parte também da universidade, e a essa época eu tinha 5 anos de formado, sem nenhuma experiência em biblioteca universitária, novo ainda, quer dizer, novo, inexperiente, e um profissional que estava, de uma certa maneira, afastado do convívio da biblioteca universitária, porque a gente atuava nesse centro de documentação, que era um trabalho voltado muito mais para atendimento de pesquisadores na área da história e da geografia da Amazônia. Esse contexto de época pode já sugerir as dificuldades que foram, os desafios que a gente precisou enfrentar para gerir os caminhos da Biblioteca Central num dado momento e, posteriormente, do próprio sistema. Haja vista a necessidade de eu me apropriar dos conteúdos rapidamente técnico, operacionais relacionados ao funcionamento e atuação de uma biblioteca universitária, coisa que eu até então só tinha ouvido falar ou tinha me preocupado muito mais durante o período de aluno, né? Então, as dificuldades foram grandes. E por óbvio que não foi fácil. Até porque nessa época a Biblioteca Central já atuava, a Biblioteca Central e as bibliotecas de modo geral da universidade, elas já atuavam sob a forma de sistema, ainda sem que estivesse formalmente estruturado. Há que se destacar também que em 88, durante a nossa gestão, a gente deu início à elaboração e aprovação da política de formação e desenvolvimento de coleções das bibliotecas, não das bibliotecas, mas do sistema de biblioteca da universidade. E qual foi o impacto disso na vida da própria biblioteca, das próprias bibliotecas e do sistema? A gente tinha antes um processo de aquisição que ele, basicamente, a gente adquiria, sem que a gente tivesse uma lógica de uma boa seleção ou uma seleção criteriosa, com um processo avaliativo também daquilo que a gente incorporava. Essa política ela colocou uma certa ordem, digamos que assim,
uma lógica organizativa do acervo. Você estabelecendo quantidade de títulos, você estabelecendo quantidade de exemplares, você projetando uma lógica de uma avaliação para descarte daquilo que perdeu função, que ficou desatualizado, que ficou obsoleto. Isso, para mim, para qualificar o trabalho das bibliotecas setoriais, foi muito importante, mas muito importante mesmo. Hoje a gente tem essa prática como natural. Todo esse processo hoje ele está naturalizado dentro do sistema, mas ele nasceu lá em 88, nas primeiras ações que a gente teve de aprovação dessa proposta de política. Nasceu lá a primeira versão, e para você ter uma ideia, só agora em 2000, acho que foi na gestão da Célia, não sei se primeiro ano ou segundo ano, não sei, que a gente fez uma reformulação, atualizou a proposta, mas ela já tinha nascido lá em 88. Aí ela foi atualizada, aprovada. No primeiro momento ela ficou só no âmbito da biblioteca. Na segunda versão, quando a gente trabalhou junto com a Raquel, a reformulação, a gente já trabalhou para um âmbito um pouco mais amplo e a proposta foi aprovada pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Universitário. Aí realmente passou a ser uma política de formar e desenvolver coleções. Uhum. Antigamente, a primeira versão era para a Biblioteca Central. A primeira não é que não alcançasse as setoriais. A primeira versão, ela ficou apenas no âmbito da biblioteca. Ela não foi aprovada institucionalmente pela universidade, pelas instâncias da universidade. Entendi. Ela foi produzida, ela foi aplicada, mas ficou só no relacionamento entre nós e as unidades acadêmicas. Na segunda versão, ela já ganhou um tom mais institucionalizado. Ela já foi submetida ao Conselho de Administração, aprovado, foi submetida ao Conselho Universitário, aprovado, e passou a vigir como uma política institucional. Perfeito. O Sistebib, enquanto referência nominal, ele inexistia. Você tinha bibliotecas que tinham a coordenação da Biblioteca Central, mas nós não tínhamos muitas referências assim de, como é que eu diria, formais, estruturadas, que pudesse conduzir as ações de gestão. Querendo ou não, até pela própria distância entre a central e as unidades, as setoriais que hoje a gente tem, a distância eram relativamente grandes e você não tinha dificuldade de acompanhar a realidade de cada biblioteca. A gente tem que considerar que nessa época a gente só tinha telefone, né? O telefone ou a possibilidade do deslocamento para essas unidades que era algo relativamente distante, não é? E isso me fez enfrentar dificuldades, e para superá-las a gente adotou inicialmente algumas ações que foram bem exitosas, digamos que assim, né? A primeira foi ligada a uma questão muito pessoal, que foi a dedicação, leitura, estudo sobre a temática da biblioteca universitária e uma exitosa aproximação dos profissionais que eram mais experientes, que já estavam na casa. Como eu te falei ainda há pouco, eu era relativamente novo e vinha de um outro local sem convivência muito com o pessoal da biblioteca. E esse processo ele foi exitoso, como eu disse, porque uma certa facilidade, até uma rapidez, a gente conseguiu obter a amizade de algum desses profissionais e o respeito também, apesar de relativamente jovem, né? Essa foi uma situação que eu reputo como a mais importante, porque ela foi definitiva para tudo que a gente teve que executar e projetar em relação ao próprio sistema. Perfeito. Então essa foi uma das mudanças que o senhor considera uma quebra de paradigma? Não, eu acho, não umas mudanças, desafio. Uhum. Esse foi o maior desafio. As mudanças, elas também, eu quero destacar aquelas apenas que se situam também no campo operacional da biblioteca. Eu falei ainda há pouco que a gente não tinha uma estrutura formal. Quando eu entrei na biblioteca, estava em execução uma ideia de estruturação da própria universidade, a ida para esse mini campus aqui, para esse campus que nós estamos agora. E a gente tinha um convênio com o MEC para repensar a estruturação do próprio sistema. Então, uma das coisas que eu reputo como uma grande mudança
foi a conclusão da elaboração e aprovação da proposta de estruturação do próprio sistema. Foi nessa época que o sistema, que era relativamente informal, se transformou em Sistebib, porque até então não havia uma denominação. Era uma biblioteca central e bibliotecas setoriais. E isso deu mais visibilidade para o trabalho da biblioteca e também reanimou, digamos que, o grupo, né? A realidade nova, uma nova estruturação e tal. A outra, que eu acho também que foi muito importante, foi com base nessa nova leitura de sistema de biblioteca e desse novo ânimo, inclusive em aspectos relacionados à própria comunidade de utilizadores da biblioteca, foi a conclusão do projeto de construção da biblioteca setorial da área de ciência da saúde. Porque não é novidade para ninguém, pelo menos para ninguém que esteja que trabalhe ou que tenha feito alguma leitura sobre a realidade da universidade à época, mas os nossos prédios, todos eles eram prédios improvisados. Nós não tínhamos prédios que tenham sido pensados, idealizado para funcionarem como biblioteca. Todas as nossas bibliotecas eram em prédios alugados, eram em estruturas adaptadas, não é? E a Biblioteca Setorial de Saúde foi a primeira biblioteca estruturada para ser biblioteca, com todos os seus andares, subdividida as atividades, com espaço mais adequado para a recepção dos utilizadores, laboratórios, etc. Infelizmente, ao longo do tempo, as carências da própria universidade fez com que a comunidade da área de saúde se apropriasse de parte dos espaços que a biblioteca possuía para desenvolver outras atividades. Mas essa foi essa conclusão e inauguração da Biblioteca Setorial da Saúde, ela foi fundamental, porque ela abriu a possibilidade de se pensar na construção de outros prédios. A Biblioteca Central, que passou a funcionar no ICHL, naquela área da FES, num prédio também improvisado, ela já assumiu alguns elementos estruturais daquilo que a gente tinha pensado à época, com a ajuda de uma orientação externa, que era do professor Miranda, da Universidade Federal de Brasília, né? E aproveitando tudo que a gente já tinha trabalhado enquanto grupo da biblioteca, a gente começou a implementar também na estruturação, ainda que improvisada, da Biblioteca Central, quando fomos para o Minicampus. Então essas duas atividades, elas para mim foram as mudanças mais relevantes que, na minha opinião, aconteceram. É claro que aconteceram treinamentos, orientações para as pessoas se adaptarem a uma nova realidade. A gente próprio realizou nesse período treinamentos, cursos de formação e desenvolvimento de coleções. Quando eu comecei a me aproximar da temática, a ponto de assumi-la quando fui ministrar as aulas no curso de biblioteconomia. Então, mas a questão da estruturação e a questão da Biblioteca Central, elas foram para mim significativas, porque nos pôs em contato com outras estruturas da própria universidade, como Prefeitura do Campus, diretores de unidade. A gente começou a ter uma outra visão desse processo. E o que eu quero acentuar? Seria impossível à época, eu consegui ter encaminhado esse processo sem que a gente tivesse feito lá naquele início aquela aproximação, aquele processo de estudo que se fez, que eu citei ainda há pouco como desafio, não é? Então, você citou aí duas principais mudanças que você acompanhou, e é interessante porque você pegou exatamente esse processo da mudança do Sistebib quanto órgão suplementar. Sistebib não, como biblioteca central, né? Como um órgão ali individual, distanciado dos outros setores da universidade, para se tornar mais sinergético com esse quesito de universidade, né? De universidade com sistema de bibliotecas que... Essa estruturação que aconteceu formalizada, ela abriu a possibilidade para um trabalho mais próximo, para planejamentos de sistema e orientação de execução de atividades um pouco mais controlada, entendeu? A gente sabe que em administração você tem a parte de planejamento e a execução exige um acompanhamento, um monitoramento das atividades para que determinadas coisas possam acontecer da forma mais adequada possível, né? Então
esse momento foi legal por isso, porque nos deu essa possibilidade a todos, não a mim apenas, mas a todos de enxergar uma possibilidade de uma sinergia maior, como você falou. Sobretudo quando a gente não tem uma ideia de temporalidade, né? A gente fala futuro, parece-me que é algo muito distante. Mas para o que eu penso, a gente já está gradualmente no presente e em algumas questões passadas, a gente já está vivenciando alguma coisa que a gente poderia ter projetado para o futuro. Eu me refiro basicamente assim. Nós saímos de uma estruturação física e de serviço que sempre foi muito manual e presencial. Sempre foi. Aliás, essa é a realidade da própria evolução da sociedade brasileira. Então, nesse nível, eu penso que o nosso futuro, um futuro exitoso, digamos que assim, não é? Está no uso dos recursos produzidos pela Revolução Eletrônica. Eu não vejo nenhuma outra alternativa que não possa passar por isso. Porque só a partir, hoje em dia, só com a recorrência a essa evolução, é que a gente vai poder qualificar a oferta de novas infraestruturas, novos serviços aos nossos utilizadores, que eu não chamo mais usuários, eu chamo utilizadores, com vista a reduzir o fosso que hoje ainda existe entre recursos informacionais, estruturação e acesso a recursos informacionais e as dificuldades de acesso físico e simbólico que esses utilizadores ainda têm. A gente sempre conversa com os nossos alunos, que a gente tem uma ideia que, na minha maneira, é equivocada, que hoje a realidade está muito mudada, porque a informação está sempre presente, está na internet, está nos nossos computadores, está nos nossos celulares. Legal, isso é verdade. Mas a gente não pode entender que isso seja uma realidade totalmente disponível de uma boa parte da nossa população que se encontra em estágio de vulnerabilidade socioeconômica. As nossas realidades, elas não são lineares. A gente não tem situações socioeconômicas paritárias. A gente tem divergências abissais em relação a essas questões. Então, isso deve produzir diferenças de acesso, diferença de formação, que eu não sei se a gente conseguirá, sem essa aproximação das revoluções, dos recursos que a Revolução Eletrônica trouxe, das tecnologias de informação e comunicação, para reduzir esse fosso. Entendeu? Não vejo que a gente possa conseguir sem esse nível de aproximação. E, lamentavelmente, quando a gente enxerga ou começa a projetar essa possibilidade, a gente vai sempre estar esbarrando nas questões de natureza econômica. A gente, veja, 86 a gente teve, 89, 88, 89 a gente teve a reestruturação do nosso sistema de biblioteca. A gente olha hoje para a estruturação das nossas bibliotecas, nós temos 2 bibliotecas planejadas. Nós temos 2 bibliotecas planejadas ao longo desse tempo, né? E só 2 bibliotecas, e eu creio que só uma relativamente bem estruturada, que é a biblioteca do setor Centro-Sul. Todas as demais padecem de infraestrutura, padecem de bom condicionamento em termos de equipamento, em termos de mobiliário, oferta de serviço à distância, algo que a gente hoje valoriza mais que o presencial, até por conta de algo que eu chamo de uma mudança de paradigma na própria existência das bibliotecas. A gente não pode se esquecer, pelo menos isso para mim é tão claro, porque eu estou lá no meio acadêmico e a gente acompanha as dificuldades dos nossos alunos. Mas 2 coisas acho que merecem destaque. Nós ainda temos alunos na área de humanas que escrevem os seus TTCs no celular. Isso é um absurdo dos mais absurdos. Eu oriento o trabalho para os meus alunos e os nossos alunos ainda escrevem os seus TCCs no celular, com alguns laboratórios que não estão adequadamente equiparados ou então não dão acesso aos alunos, senão
acompanhado por professores ou por um determinado tutor que a maioria dos laboratórios não dispõe. Então isso é uma situação que ela é grave, apesar de toda a evolução que a gente já viveu. E a outra é a questão de eu enxergar que as nossas bibliotecas, e não necessariamente apenas as bibliotecas da universidade, elas deixaram de ser locais de permanência para serem locais de passagem. O que isso significa? Quando a gente fala locais de permanência, eu acompanhei uma época em que as bibliotecas elas viviam lotadas de alunos porque as alternativas eram o presencial. Você não tinha a possibilidade à distância, do digital, você tinha o presencial. E nesse período, as bibliotecas eram forçadas a oferecer determinadas infraestruturas, determinados serviços, porque essa era a alternativa. Mas a gente tinha aluno, a gente tinha usuário, utilizador, presencialmente com a gente. Não apenas para fazer empréstimo, não apenas para passar para fazer reserva, mas para fazer consulta local. E eu acho que hoje, por mais que alguns pensem ao contrário, eu acho triste eu entrar numa biblioteca e não ver ninguém. Ou então ver 2, 3 pessoas. Porque sugere para o dirigente que toda a infraestrutura que foi construída foi relativamente vazia, em vão, porque essas pessoas não estão lá. Subutilizadas. São subutilizadas. Acontece que hoje, com os recursos da revolução tecnológica, eletrônica, o digital, o serviço à distância, o Google, com todas essas disponibilidades colocadas, embora não para todos, né? A biblioteca ela vira um local de passagem. Você vai lá para fazer empréstimo, você vai lá para fazer uma renovação de um empréstimo, você empresta, você renova até da sua casa. Então, há uma ideia de subutilização que a gente só vai conseguir adequadamente equacionar, na minha maneira de pensar, quando a gente tiver condições plenas de oferecer serviços digitais à distância, nós tivermos infraestrutura que possa assegurar essa nossa aproximação definitiva dos recursos eletrônicos, das tecnologias de informação e comunicação. Não é? Era para que nós tivéssemos aqui nas bibliotecas, aqui tem. Eu não sei como é que é o uso, mas estou dizendo nesta aqui, né? Como se dá o uso dos laboratórios para os alunos. Como é que esses alunos têm disponibilidade, como é que eles podem ir e ficar no determinado laboratório para fazer suas pesquisas, seus estudos, suas leituras. A gente fica acreditando, não, ele nem precisa, porque hoje está na internet, ele pode ter acesso? Sim, ele pode ter acesso, mas será que ele tem recursos econômicos para um bom computador, uma boa operadora, um bom celular? Eu trabalho numa área, que é lá no CHL, né, onde fica a FIC, em que não é raro a queda da energia, a queda de sinal. Quer dizer, embora a gente esteja hoje plenamente na era, a pós-modernidade já chegou, quer dizer, nós já estamos vivendo todos esses aspectos, né? Então, a minha projeção, a minha perspectiva de futuro e de um futuro exitoso, ela está vinculada a essas condições, a esses condicionamentos que as bibliotecas precisam ter a partir de uma aproximação com as novas tecnologias da informação. Essa, aliás, eu estava lendo por força da obrigação, né, também, é um texto da IFLA sobre bibliotecas públicas, e um dos aspectos que são destacados é que, apesar da necessidade de uma aproximação das bibliotecas, da revolução tecnológica, das novas tecnologias da informação, elas não podem se abster de oferecer serviços presenciais. Ela precisa continuar também oferecendo a possibilidade para que aquelas pessoas que não dispõem desses recursos, elas tenham acesso também à informação. E isso nem sempre é fácil de perceber. A gente, infelizmente, tem mania de valorar as tecnologias, o moderno, e a gente acaba esquecendo daquele segmento social vulnerável economicamente que só tem o presencial para recorrer, né? Diretamente ligado a tudo isso que eu estou falando. Eu não vejo como as bibliotecas, até porque eu penso que, como as bibliotecas não são órgãos independentes das instituições onde elas estão inseridas, elas não se autocriam, elas não se autodesenvolvem,
elas dependem da instituição onde ela está inserida. Né? Se as instituições não perceberem essa necessidade, e se a própria comunidade não tiver força para justificar a relevância da biblioteca a partir dessa aproximação, eu acho que as coisas irão se complicar.